sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Olha aqui, ó, professor Fábio Sabino, ilustríssimo professor Fábio Sabino, e ele está no podcast do Cauê Santos, né? Cauê Santos, se inscreva lá no canal dele, se inscreva também no canal do professor Fábio Sabino, também se inscreva no canal de cortes, né? Cortes lá, Cauê Santos, tá bom? É um excelente podcast, eu sou inscrito lá, recomendo que vocês se inscrevam lá também, tem excelentes entrevistas, muito conteúdo de qualidade para todos nós. E claro, se inscreva também no canal do professor Fábio Sabino. E não deixe de se inscrever também no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. São mais de 1000 vídeos produzidos aqui com inúmeras, incontáveis referências bibliográficas para vocês, tá bom? Estamos nessa fase de reacts e a galera aí que percebeu nessa semana, a gente está batendo forte aí, trabalhando o tema do Jesus histórico, Jesus da fé, Jesus mago, Jesus místico, mítico, e aí, Jesus existiu ou não existiu? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vamos embora. E aí? Sim, Jesus existiu. Não, ele não existiu. Jesus não existiu. Mete bronca aí nos comentários. Vamos ouvir o professor Fábio Sabino acerca desse tema. Você já sabe como funciona. Eu vou comentando daqui. Vocês vão comentando daí. E vamos embora então. Vamos lá. Voltando no Jesus lá, né? Sim. Bom, você falou que 150 anos antes, né, de Cristo, existia uma figura assim que tinha várias características parecidas. E agora, de Jesus, e você falou que a gente tem provas arqueológicas disso? Nesse sentido? Vamos lá? Não. Biblicamente, você tem... Vamos separar duas questões. Você tem o Jesus da Bíblia e tem o tal do Jesus histórico. O Jesus Não, eu me refiro a essa figura 150 Ah, tá. A anos. figura antes de Jesus, sim. Você tem manuscritos que falam a respeito disso. Tá. Você tem achados arqueológicos de Qumran. Agora falando de Jesus mesmo. O Jesus histórico. da Bíblia. Isso. Eu acho que, no caso ali, o professor Fábio Sabino deve estar falando de Manahem, né? Deve ser ele, o professor está falando, cura, manuscritos do Mar Morto, a arqueologia ali, deve ser o Manahem. O Jesus histórico. Ele existiu? É difícil você falar que sim. É difícil, por quê? Quando você fala de Jesus histórico, você depende de fontes históricas, de alguém que pudesse respaldar a existência dele. Vamos dentro da Bíblia primeiro. Vamos colocar que o Jesus da Bíblia seja o Jesus histórico, que historicamente ele existiu. Vamos colocar também que os personagens dentro da Bíblia também existiram. Todos eles, sem exceção. Nós temos um problema. Vamos lá? Vamos falar de Paulo. Primeiro que escreveu as cartas do Novo Testamento. Dizem que Paulo foi fariseu, estudou aos pés de Gamaliel. Logo, para Paulo ter estudado aos pés de Gamaliel, Paulo teria que ter estado em Jerusalém. Paulo, sendo judeu, no mínimo, uma vez por ano, por mais que ele era de Tarso, na Cilícia, Paulo teria que estar em Jerusalém nas festas da Páscoa, pelo menos uma vez no ano, uma festa da Páscoa, do Pentecostes, que seja. Aí vem a questão. Se Paulo era judeu, estudou aos pés de Gamaliel, estava pelo menos uma vez no ano na festa da Páscoa, como Paulo nada pôde saber a respeito de Jesus? Primeiro argumento. Não, e um outro problema maior que nós já estudamos aqui de maneira exaustiva, literalmente exaustiva, no Verdades Ocultas da Bíblia. Esse Paulo, ele é um personagem. Paulo, presta atenção no que eu vou dizer, um Paulo, como nós vemos na construção bíblica, ele não existiu. Aquele Paulo de Atos dos Apóstolos não existiu. Nós vimos aqui um acadêmico que ele tem um trabalho publicado, um trabalho fantástico, ele demonstrando as interpolações da Ilíada de Homero com Atos dos Apóstolos. Nós vimos aqui claramente que os manuscritos mais antigos de Atos dos Apóstolos refere-se a partir ali do 3º, 4º século. Nós vimos aqui que o apego literário de Atos são as descrições geográficas e não as personas ou personagens
se foram reais naquelas condições e naquelas situações. É a mesma coisa, o mesmo argumento do Peter Parker, Homem-Aranha em Nova York. Então, nós vimos aqui várias interpolações com Joséfo, interpolações inúmeras do livro de Atos dos Apóstolos, e as inconsistências que a pessoa que fabricou o Atos dos Apóstolos parece que não conhecia a carta aos Gálatas, nos primeiros capítulos, quando Paulo fala um pouco da sua história de conversão. Então tem muitos problemas, Atos dos Apóstolos, e, consequentemente, com o personagem Paulo criado no Novo Testamento. Tá bom? Então é importante dizer isso. Do argumento. Nós temos Gamaliel, que Gamaliel aparece em Atos dos Apóstolos, quando vai julgar os apóstolos, especificamente Pedro também. Logo, Gamaliel conheceu Pedro. Gamaliel também conheceu personagens antigos, que Flávio Joséfo vai endossar isso, como Judas o Galileu, como Tadeu, pessoas que fizeram revoluções dentro do primeiro século, ali do período de Jesus. Se Gamaliel soube de Judas e de Tadeu, por que nada Gamaliel soube a respeito de Jesus? E lembrando que Jesus foi julgado pelo Sinédrio. E Gamaliel era presidente do Sinédrio em Jerusalém no período de Jesus. Por que nada Gamaliel soube a respeito de Jesus e nem Paulo? Isso aí pega forte, porque você tem toda a tradição realmente que vai falar de Hillel, vai falar de Shammai, isso está na tradição judaica, vai falar de Manahem. E aí, realmente, Gamaliel vai assumir, durante um período ali, o Sinédrio. E, estranhamente, esses homens, assim como outros também, à época, não vão fazer nenhum tipo de citação. Lembrando que aqueles argumentos estranhos e anacrônicos, Tácito, Plínio, Suetônio, são posteriores à existência do Jesus. Seja ele bíblico, histórico, são citações anacrônicas, são muito posteriores, tá bom? Então, realmente, cria-se problemas aí. Veja bem. Diz isso na Bíblia ou eles só não comentam não, sobre isso? Não, está escrito isso na Bíblia. Está escrito isso na Bíblia. Ele era presidente do Sinédrio. É ele quem não deixou matar os apóstolos. Logo, então, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, Gamaliel teria que ter estado lá. E Gamaliel vai falar de personagens que existiram de fato e verdade, mas ele não cita nada a respeito da existência de Jesus. Olha que eu estou usando personagens bíblicos, viu? Porque quando eu chego fora nos historiadores, como Plínio Velho, Plínio Jovem, Flávio Joséfo, judeus... Isso 100 anos depois de Cristo, mais ou menos. Não, Flávio Joséfo está no primeiro século. No primeiro século. Flávio Joséfo está no primeiro século escrevendo em 70 a 80 depois de Cristo. Mas ele está dentro do primeiro século. Plínio Jovem foi contemporâneo, Plínio Velho foi contemporâneo, filho de Alexandria é contemporâneo. E o que eles diziam? Nada, porque... Então, esse é o problema. Aí eu estou tratando agora historicamente, nenhum deles. Você vai ter um resquício de Flávio Joséfo em Antiguidades, capítulo 18, se não me falha a memória, mas é uma oração deturpada nas obras de Flávio Joséfo. Por quê? Porque Flávio Joséfo, antes do capítulo 18, ele vem trabalhando com vários Yeshua, ou vários Jesus. Vou aportuguesar para simplificar a didática e o raciocínio. Flávio Joséfo vem trabalhando com vários personagens chamados Jesus, só que esses Jesus que Flávio Joséfo vem trabalhando, ou são sacerdotes, ou são de uma linhagem sacerdotal. Ele vem trabalhando com isso. Aí abre-se uma visão parentética que vai falar do Yeshua ao Cristo, do Jesus o Messias. Quebrou totalmente. Entra-se uma visão parentética e depois ele volta a tratar com Jesus sacerdote e de uma descendência sacerdotal. Então você vê que essa visão parentética se trata de uma interpolação, porque quebrou o segmento, isso nós falamos crítica da forma, quebrou o estilo de linguagem da pessoa. Então a crítica da forma prova isso, que é uma disciplina da exegese. Crítica textual, crítica literária, crítica da forma e crítica da fonte. Fazendo isso, fez uma exegese completa. Então, ali do Plínio e desses outros historiadores contemporâneos, a gente não tem nada sobre Jesus. Apóstolo Paulo foi contemporâneo de Jesus, só que Paulo vivia nas festas judaicas, só que Paulo nada soube a respeito de Jesus. Exemplo, Mateus escreve que no ato da crucificação de Jesus, o corpo dos santos ressuscitaram. O maior milagre da humanidade é uma ressurreição coletiva. É o cemitério aqui, próximo aqui, saem uns 300 defuntos de lá, do cemitério.
Imagina isso, o que acontece com o mundo. Aí vários corpos dos santos foram ressuscitados no ato da crucificação de Jesus. Por que ninguém viu isso? Por que ninguém retratou isso? Por que Paulo não soube a respeito disso? Por quê? Porque não existiu, porque é conto lendário. Paulo lá estava, Paulo vai falar da morte e da ressurreição de Jesus segundo as Escrituras. Está errado. Paulo não poderia falar segundo as Escrituras, porque ele era testemunho ocular, ele estava lá. Como que ele não viu nada disso? E outra coisa, né, que eu sempre falava lá no início do Verdades Ocultas da Bíblia, que é segundo as Escrituras quais? É uma interpretação alegórica do Antigo Testamento? É uma interpretação dos manuscritos sectários de Qumran? Acredito que sim. Acredito que sim. Aí sim. Eu já li aqui pergaminhos que vão trazer esse entendimento, mas são pergaminhos específicos dos sectários essênios. Nós lemos aqui. Estes vídeos estão aqui. Está na playlist Essênios. Então estão aqui estes vídeos. Estes pergaminhos abertos e lidos, traduzidos por especialistas do aramaico, né, como Francisco Garcia Martinez. Então, se forem conforme os escritos corânicos, nós sabemos exatamente a fonte de Paulo, ou daquele que escreveu se dizendo Paulo. Inclusive, nós demonstramos aqui também que essa percepção de ressurreição que Paulo tinha, ali da sua doutrina farisaica, era muito similar ao que se dizia na tradição persa também. Então nós estamos lidando com um personagem literário chamado Paulo de fato. E que ele não poderia ser estas fontes tão alegadas por historiadores que não se aprofundam em outros temas, a verdade é essa, dizer que ele é uma fonte para citar o Jesus, caso esse Jesus histórico. Como que Gamaliel também não soube nada disso? E como nenhum historiador soube a respeito disso? E os terremotos que aconteceram? Que rasgou o templo do véu? O terremoto da ressurreição de Jesus? O terremoto, né, que vem o terremoto, o anjo desce e Jesus ressuscitou? Onde estão esses registros historicamente a respeito disso? Nós não temos. Agora, Fábio, como que você explica, então, o surgimento tão forte do cristianismo ali, né? Depois que Jesus... depois, né, que Jesus faleceu, etc. Como que isso ocorreu, sendo que foi uma mentira, teoricamente? A mentira se passa por verdade? Passa. Eu vou dizer para você que a única verdade é só a religião cristã e as outras não foram, não? Não. As outras também não foram a verdade. Foram construções de um pensamento. Você acha que para isso ter vingado, né, para o cristianismo ter vingado, não necessariamente Jesus precisaria ter existido? Essa é uma visão que o Cauê está apresentando muito ocidental, né? Porque, para você ver, nós, de maneira geral, até colegas budistas, eu fiquei impressionado quando eu fiz aqui aquela série de vídeos sobre Jesus e Buda, tem a playlist aqui, Buda. Foi uma série de vídeos que eu fiz sobre Buda e eu ficava espantado como que os meus colegas budistas não conheciam os textos budistas extremamente fantasiosos, extremamente alegóricos, os discípulos de Buda andando sobre as águas, milagre da multiplicação, isso em textos antes de Cristo. Sabe, umas coisas assim, mirabolantes, a tentação, umas coisas assim, sabe, tão fantasiosas e mitológicas, coisas assim impressionantes do ponto de vista fantástico, folclórico até, e eles não pensaram que o budismo era só uma filosofia. O budismo é uma... Eu li aqui até o texto do nascimento do Siddhartha, uma coisa tão fantasiosa quanto o nascimento mitológico de Jesus nos evangelhos, que tudo aquilo ali é alegoria, pelo amor de Deus. Tudo aquilo ali é alegoria. Você cresce, vira um homem logo, torne-se homem no pensamento, torne-se uma grande mulher no seu pensamento. É alegoria. Pega lá o nascimento de Siddhartha. Você vai ver a análise lá do ancião Ásia, a análise do ancião Simeão. Tudo alegórico, tá bom? E os meus colegas budistas não conheciam estes textos, né, esses contos e por aí vai.
Então, é de se espantar, porque é muito dessa visão ocidental. Por que deu certo? Deu certo porque o budismo deu certo. Mesmo não tendo evidência arqueológica nenhuma da vida de um Buda histórico, do Siddhartha histórico. Assim como o do Zoroastro histórico. O zoroastrismo deu certo. Não existe um Zoroastro, foram vários Zoroastros, né? A conclusão plausível a se chegar. Bota Zoroastro de 1500, Zoroastro de 1100, Zoroastro ali, todo mundo dizendo que conviveu com o Zoroastro, viu o Zoroastro, pintou o Zoroastro, óbvio. Zoroastro era o título do sumo sacerdote masdaísta. Era um título, não era um nome, é a conclusão que estamos chegando. E era muito óbvia, antes de qualquer acadêmico falar isto, qualquer um que lesse com honestidade as fontes zoroastrianas, a arqueologia zoroastriana, ia falar assim, são zoroastros. Ou isso só pode ser, então, um título, não é um nome próprio de um indivíduo. E deu certo. Mitos dão certo. Deu certo, é isso. Mas o quê? Como nós temos a visão apenas do fenômeno religioso judaico-cristão e nos prendemos a questões ocidentais, não vemos isso em outras religiões. Vemos por que o budismo é tão grande, por que o zoroastrismo foi tão grande, foi a religião de um império. A própria religião romana, o culto ao imperador, é mole de saber. O mito funciona. Acho que não. Moisés existiu? Não. Mas não vinga aí? Vinga. Você teve contato com Mohamed, com Maomé? Não. Mas não existe a religião? Qualquer outra religião sempre teve um fundador. Você teve contato com ele? Não. Mas não está aí até hoje? E foi começando a ter força quanto tempo depois? A oficialização do cristianismo, né? Quando o cristianismo é oficializado por Constantino. Porque até então o cristianismo, na verdade, era Isso uma... a gente está falando em que época? 330. Na verdade, o cristianismo se entendia que era um braço do judaísmo. Chamava-se Seita dos Nazarenos. Caramba. Era o nome que está na Bíblia, Seita dos Nazarenos. Então, antigamente, se entendia... Seita esta que existia antes até do cristianismo. Né? O nosso amigo Yossé Ramonassabá, que brilhante, sabe expor muito bem essa questão. Padre Fábio Marinho falou isto também quando estava no debate com o Fábio Sabino. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões. Todos que estudam o tema e se debruçam sobre a seita dos nazarenos, que sim, meu querido, vai ter a ver... Alguém colocou aqui no comentário, Nazireu é uma coisa, Nazareno é outra. Não, meu filho, você vai chegar nas mesmas questões. É a mesma coisa, você vai chegar no mesmo lugar. Professor José Alessandro Neves explica isso de maneira maestral, inclusive indo na questão etimológica no hebraico, notzri. Então é isso, é fantástico isso. O professor Fábio Sabino, como sempre, dando uma grande aula aqui, dando um show de conhecimento. Que não era algo, era pequeno, não é a potência que é hoje. Tanto para você ter a ideia, a perseguição que existe, que Paulo é quem vai começar a perseguição, não é em cima dos cristãos, porque os apóstolos não são perseguidos por Paulo. Paulo, após a morte de Estevão, que era um judeu helenista, Paulo começa a perseguir. E por que os apóstolos não foram perseguidos? Aí diz assim, e todos fugiram, exceto os apóstolos. Está escrito dessa forma. Aí Paulo vai e pede carta para ir para Damasco, que é onde diz que Jesus aparece para Paulo. Ele vai até a cidade de Damasco pegar pessoas, judeus helenizados com a concepção de Jesus, para levar para Jerusalém para serem torturados. Só que os próprios apóstolos não são perseguidos. Então você tem a primeira perseguição ali. Surge uma outra perseguição, por intermédio de Nero. Quem vai descrever um pouquinho sobre isso são os historiadores. Mas existe um tratado, uma carta interessante, que é de Plínio Jovem com Trajano. Plínio, em 110, ele escreve essa carta, mas ele se torna governador da Bitínia, mais ou menos em 95 depois de Cristo, e já existia uma colônia de cristãos ali. Esse Plínio não é o mesmo historiador, né? É outro. Esse é historiador. Plínio Jovem, porque tem Plínio Velho, né? Ah. Plínio Velho e depois tem Plínio Jovem, que Plínio são parentes. Velho é o contemporâneo de Jesus. Isso. Tá, aí o Plínio Jovem Isso, é Plínio depois. Jovem, isso.
Aí você tem Plínio Jovem escrevendo uma carta para o imperador Trajano a respeito de cristãos que já existiam na Bitínia. E quem escreve uma carta para o povo de Bitínia é o apóstolo Pedro, que é a primeira e segunda epístola de Pedro, vai trabalhar e vai tratar com as pessoas de Bitínia. Mas antes do imperador Trajano e antes de Plínio ser governador. Tá, calma aí. Explica pra gente mais devagar essa parte. Vamos lá, vamos estar falando do cristão. Você falou do florescimento, da potência do cristão. Os cristãos, na verdade, eram colônias pequenas, eram grupos pequenos. Então isso surge lá no primeiro século, por intermédio dos apóstolos, isso na cidade de Antioquia. Quando vem a perseguição, muitos judeus que tinham aderido ao cristianismo, eles fogem. Cada um vai para um povoado. Por algum motivo? Pela perseguição de Paulo. Tá. Então fogem, exceto os apóstolos. Então, cada pessoa está levando aquela concepção de crença de Jesus, que ressuscitou, que é o Messias, e um monte de coisa. Né? Isso, que eu não preciso mais da circuncisão, que eu não preciso mais da legalidade da lei, porque eu tenho um Jesus que foi o autossacrifício, não preciso mais levar animais para sacrificarem, para perdoar meus pecados. Lembrando também que eu tenho uma visão muito peculiar sobre essa dita perseguição paulina. Isso me chama muita atenção para outros aspectos até da questão essênica, que guarda algumas tradições em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 1 e 2, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Tá? Então, perseguição paulina, já em Atos 13, tem coisas muito estranhas aí do que era de fato essa perseguição aos cristãos. Então, só um adendo aqui interessante. O sacrifício de Jesus foi perfeito, então cria-se uma nova filosofia, que é de Jesus, e isso é espalhado por intermédio da perseguição. E aí existe várias colônias de judeus em vários lugares. Chegam esses judeus helenizados e implantam essa ideia de Jesus. O primeiro florescimento do cristão se dá em Antioquia. Antioquia foi o primeiro local em que as pessoas foram chamadas de cristãs. Foi em Antioquia, que era uma colônia de gentil, mas existia uma colônia de judeus ali também. Então, dali de Antioquia, torna-se agora a sede da evangelização fora de Jerusalém. Então, sai dali vários missionários para outros cantos. Paulo passa por lá, Barnabé passa por lá. Tanto que é Paulo e Barnabé que vai até Jerusalém, dizendo do que já tinha acontecido em Antioquia. E por que houve uma perseguição só pelo apóstolo Paulo, não pelos outros, né? Então, porque você tem problemas de contos lendários, né? Porque se você vai perseguir alguém de um novo segmento de uma nova religião, você persegue quem? As pessoas ou os cabeças? Você persegue os cabeças. Só que os apóstolos foram poupados a respeito disso. Então isso é a montagem do evangelho. Mas foram poupados ou não cita na Bíblia que eles foram perseguidos? Não, por Paulo eles não foram perseguidos. Paulo em nenhum momento persegue os apóstolos. Estava em Jerusalém, Paulo estava em Jerusalém. Isso não existe. Vai existir depois por Herodes, que vai pegar Tiago e vai matar Tiago. Depois vai acontecer a perseguição dos judeus por aqueles que diziam ser cristãos. Primeiro pelos judeus. Depois muda a historicidade. Já não é mais os judeus. Agora são os romanos. Agora eles são martirizados pelos romanos, não pelos judeus. Tá? Isso tudo no livro de Atos. Aí você tem que confiar naquilo como verdade. Por isso que eu falo, nem tudo aqui está escrito é a verdade. Está escrito, mas não é verdade, que nós temos várias contradições a respeito desses relatos aí. Então você tem Antioquia. Em Antioquia você tem um problema, o povo gentílico aderindo ao cristianismo. Você tem judeus ortodoxos aderindo ao cristianismo. Você tem judeus helenizados aderindo ao cristianismo. Então o cristianismo ele ganha força e ganha potência porque não precisa barganhar, não precisa de dinheiro. Então você está colocando uma fé no abstratismo, o qual alguém morreu por você e você não precisa mais gastar o seu dinheiro para comprar animal para sacrifício. Isso é vantajoso. E dentro do Império Romano, o Império Romano fazia o quê? Fazia esse sacrifício também. Você teria que adorar o imperador, sacrificar, participar das festas, participar dos jogos. E tudo envolvia dinheiro. Então é muito mais fácil eu ter uma esperança e uma crença no abstratismo de alguém que fez algo por mim, eu não preciso mexer com o meu dinheiro para isso. Não preciso comprar mais nada, não preciso gastar mais nada. Pelo contrário, basta fazer orações e acreditar que minha vida será próspera. Então os outros grupos religiosos começaram a aderir ao cristianismo. Aí sim, ele vai ganhando o quê? Proporções, proporcionalidades.
E aí as pessoas gentílicas que até então adoravam os templos pagãos, faziam seu sacrifício nos templos pagãos, adoravam os imperadores, o que eles estão fazendo agora? Estão se tornando cristão. O que acontece? Aí vem o Império Romano, o que está acontecendo aí? Cadê o sacrifício? Cadê minha adoração? Cadê o dinheiro? O pessoal tá aderindo a uma religião cristã aí. Uma religião supersticiosa. É isso que Plínio escreve para a carta para Trajano, falando de um personagem supersticioso. Então eles estavam querendo derrubar ali o cristianismo porque eles estavam sendo prejudicados financeiramente. E será que daí que vem a ideia de judeu ser mercenário, assim? Aí eu já não posso te dizer para você, porque aí é uma questão cristã e não judaico, né? Porque você vê, a destruição vem para o povo judeu, mas é por uma questão política o povo judeu, e não por uma questão religiosa, é por política. Voltando à questão do cristianismo, aí o cristianismo vai ganhando sua potência. Aí dependendo Isso 300 anos depois. Não, isso ainda dentro do primeiro século ainda. Porque aí você tem Nero dentro do primeiro século, incendiando o templo judaico, você tem o general Tito. Aí sobra-se para o povo cristão, porque até então o povo cristão o que era? Se dizia que era um segmento do judaísmo. Então cria-se esse fator. Só que aí você tem o quê? Você tem já praticamente quase em todo aquele império, onde o Império Romano tinha suas colônias romanas, vamos dizer assim, sua colonização, você tinha judeus e você tinha cristãos. Já não tem, vem a destruição do templo, você não tem mais sinagoga. O que acontece? Mas você tinha as reuniões cristãs. Sinagoga, que é o templo dos judeus. Que era o templo dos judeus. Destrói-se o templo, então agora não tem mais o templo, então monta-se a sinagoga. E aí você tem o quê? Você tinha os cristãos que já se reuniam de domingo em lares, em casas. Perfeito. E os judeus tinham dificuldade de como montar a sua sinagoga, como montar a estrutura. E só que os cristãos estavam fazendo o quê? Se reunindo nas casas. E foi tomando a proporcionalidade, porque eles estavam se reunindo, tinham contato, tinham Enquanto diálogo. os judeus não estavam se reunindo, Justamente. Então eles estavam fazendo dessa forma. Então foi criando-se a proporcionalidade e foi aumentando. Perfeito, professor Fábio Sabino. Excelente conteúdo, excelente aula. Vai lá o podcast aí, Cauê Santos, canal do professor Fábio Sabino. Se inscreva lá. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não acredita em um Deus, namastê, salam aleikum, paz de Cristo, que a sorte e a fortuna então lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead